poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, já com a sua velhice, ele teve uma revelação de Deus. O Apocalipse, em Apocalipse 5 diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro sem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoravam ao que vive para todo o sempre. Quem é este? Quem é este, igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Então a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Então você dá uma salva de palmas para Ele agora. Mais uma salva de palmas mesmo, pro Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Santo, Deus poderoso. Um dia, Jesus aceitou morrer por você. Foi muito difícil, mas Ele aceitou morrer por você. Ele te ama, e te ama muito, mais do que você possa imaginar. Ainda que você erre, que você peque, não há nada que você possa fazer que vai deixar de Ele te amar. Ele vai continuar te amando sempre. E Ele quer salvar você. Ele quer salvar você. Então toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Você pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, lá no céu vai ser louvor o tempo inteiro, meu irmão e minha irmã. Lá no céu vai ser louvor o tempo todo. E uma vez eu falei para Deus: Deus, mas como que eu vou ficar só santo, 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 santo? Lá não vai enjoar. Eu estava bem no fundo da igreja e eu comecei a me ajoelhar e falar: santo, santo. E aí Ele veio. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Irmãos, eu quero estar onde Jesus estiver. Porque eu sei onde Ele estiver, ali sim é o melhor lugar para mim estar. Amém? E eu vou dizer para você, você sabe com que o Senhor está mais preocupado com você? Pode falar, irmão.
que Deus, Jesus, está mais preocupado? Com o que Ele está mais preocupado? Com o que, Marcela? Salvação. O que Deus mais preocupado Ele está com você é com a tua salvação. Meu irmão, se você ainda não tem um carro, se você não tem uma casa, ou se você... Cara, Deus é misericordioso, Ele entende você, e com certeza, se você clamar a Ele, Ele vai te ajudar. Mas essas coisas, para Deus, meu irmão, porque Ele vem na palavra dEle e diz: mas antes que você entre no céu sem um olho, do que você ter os dois e ir para o inferno. Mas antes que você entre no céu sem um braço, do que você ter os dois e ir para o inferno. Então, o que Ele está mais preocupado com você é com a tua salvação. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: e você? Está preocupado? E você? Você tem preocupação com a sua salvação? Porque, irmãos, parece que isso é uma brincadeira. Parece isso que é uma historinha, que existe o céu e existe o inferno. Parece que tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou é uma brincadeira às vezes. Porque as pessoas tratam da salvação como que se nunca fossem morrer. As pessoas tratam isso como se isso não fosse fazer parte. Meu irmão, um dia que eu vi o meu pai estilhado naquela maca na Santa Casa, e eu cheguei e vi o corpo dele que ainda estava quente, e eu beijei ele e vi ainda que estava quente, e percebi: cadê a vida? Cadê o espírito de vida que estava ali? Cadê? Não pode. Alguma coisa aconteceu. E eu glorifiquei a Deus e chorei e glorifiquei a Deus, porque meu pai estava em Cristo. Mas eu olhei para ele e fiquei ainda mais crente, e fiquei ainda mais cristão, porque eu falei: é verdade mesmo, é verdade o céu, é verdade o inferno, porque cadê a vida que estava aqui? E às vezes nós vamos levando a nossa vida como se não fosse morrer. Às vezes vamos levando ela como se fôssemos ter 200 anos. A Bíblia diz que ninguém sabe nem a hora, nem o lugar, nem aonde vai acontecer a vinda de Jesus. A Bíblia diz em Tiago também que a vida é que nem uma névoa, ou que nem uma fumaça, que ela vem e logo desaparece, e ninguém tem o poder de dizer: eu vou fazer, eu vou estar lá, mas sim dizer: se Deus permitir, eu estarei. Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. Quem sabe qual o dia que vai chegar a sua morte? Quem sabe? Quem sabe a hora, o dia? Você não sabe. Mas a Bíblia nos ensina e nos aponta para nós estarmos preparados. Para nós estarmos preparados. Mas, irmãos, a gente começa a andar, a caminhar, e isso eu tenho chorado para os meus familiares, pedindo para Deus a salvação, 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 salvação. Porque o que a Bíblia diz, irmãos, que de todos nós que estamos aqui, muitos vão ficar. De todos nós que estamos aqui nesta noite, a Bíblia fala que muitos vão ficar. Qual é o desejo de Deus? Nós vamos ver. Se o desejo de Deus é que alguém fique, nós vamos ver durante a pregação. Mas eu digo para você, meu irmão, se preocupe com a sua salvação. Eu digo para você que a primeira preocupação sua, preocupação não no sentido da preocupação de você, mas no sentido de você dar relevância para isso, de você priorizar isso, sabe? Eu digo para você que a primeira coisa que você deveria colocar lá: salvação. Quem faz isso? Quem se preocupa com ela? Quem de fato se preocupa com ela? Abra sua Bíblia em João 3, versículo 16. Por que Jesus veio à terra? Para que ele veio à terra? Para me dar uma viagem para Israel? Eu vou para lá, mas não foi para isso. Para me dar uma viagem para a Europa? Para fazer os meus desejos e minhas vontades? Também. Se isso for do agrado dele, ele faz.
Mas isso não é o centro do Evangelho. Por que Deus mandou João 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo. Esse mundo são as pessoas que vivem no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz no 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Eu quero orar. Feche seus olhos, por favor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor pode vir daqui a pouco, Senhor. Ninguém sabe nem a hora, nem o momento em que o Senhor vai vir. E nós estamos aqui reunidos agora. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te glorificamos por tudo que o Senhor já fez. Foi tremendo o louvor, Deus. Foi tremendo o que o Senhor fez. Mas agora eu quero repreender e cancelar todo espírito de religiosidade. Todo espírito que segura esse irmão, essa irmã de entender a palavra de Deus. Todo espírito de deboche, todo espírito enganador. Você não é bem-vindo aqui neste lugar. E nós te repreendemos e cancelamos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus, vem com o teu Espírito Santo e leva essa palavra nos corações, como só o Senhor sabe fazer. Abra o entendimento, Deus. E abra, Deus, dá a seriedade que nós precisamos para esse tema. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem crê que Jesus está voltando aqui, ergue a sua mão. Quem crê que as coisas mudaram muito, mas muito nos últimos 20 anos, ergue a sua mão. As coisas mudaram muito, não mudaram? Eu e Antônio João, há 20 anos atrás, 25, eu jogava futebol o dia inteiro sem camisa lá, tinha um chinelo de dedo e colocava o chinelo de dedo aqui para não perder, senão eu ia apanhar da mãe. E jogava a tarde inteira, não me acontecia nada. Fica meia hora nesse sol hoje. Fica. Vê se você aguenta ficar meia hora sem camisa nesse sol. Imagine daqui 25 anos, como vai ficar a terra. E um dia, eu estava assistindo o Fantástico, numa reportagem, raramente eu assisto o Fantástico. Um dia eu cheguei e vi, parece que Deus providenciou, uns estudos, o que está acontecendo no mundo, os gelos derretendo, os estudos na Califórnia, os estudos lá na Antártida, e aí eles fazendo todo aquele estudo, e o próprio William Bonner não, eu não lembro quem que era, se era o Zeca Camargo, disse assim, daqui 25 anos, se não mudar as coisas, a terra vai virar um inferno. Rede Globo, domingo, depois de todos os estudos que eles passaram, eles concluíram dizendo esta frase. Amados, quando se fala em Apocalipse, um dia, eu tinha um estudo do Apocalipse, uma pessoa falou, eu não quero, Deus me livre Apocalipse. Para nós não. Para nós não pode ser visto dessa maneira. Para nós deve ser visto de uma maneira em que vai se cumprir aquilo em que nós acreditamos. Vai se cumprir aquilo que nós nos preparamos e que nós acreditamos até o dia de hoje. Mas enfim, as coisas, não pense você que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriariam, que a individualidade tomaria conta, que a competição, o egoísmo, o egocentrismo tomaria conta. Isso já tem acontecido. Então não pense você que esse mundo que nós já vivemos, que a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, que a Bíblia diz e os bancos, como eu digo, são o centro desse mundo, o capitalismo é o centro deste mundo que é jaz do maligno, que as coisas vão melhorar, que você vai encontrar mais pessoas que vão te amar, que você vai encontrar pessoas solidárias, que você vai ver os Estados Unidos chamando o Iraque lá, e chamando e falando, não, vamos fazer as pazes, vamos ficar aí. Não pense que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia diz que elas não vão melhorar. Agora você pode melhorar, você pode fazer a diferença, você pode ficar intacto em tudo isso, você pode.
E o ministro do Evangelho já disse aqui: se você orar e vigiar, 90% dos seus problemas, não é bíblico, mas eu concordo com ele, 90% dos seus problemas, você vai encarar de forma diferente. Você pode ficar intacto numa mudança de economia, se acontecer no Brasil, dependendo do que acontecer daqui um dia, não vai atingir a todos nós. Se a economia piorar, ou se for aprovado a questão da maconha ser liberada, se for aprovada a questão de tirar o nome do pai e o nome da mãe do registro de nascimento, se for aprovado algumas coisas, vai atingir a todos nós. Agora, quem que vai sentir muito, vai ser aqueles que não estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo vão dizer: está se cumprindo, e eu vou me santificar ainda mais, eu vou buscar Deus ainda mais, porque realmente está chegando o momento. Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira para te salvar. Jesus veio para a cruz do Calvário para salvar. Mas quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Então, Deus começou a gerar no meu coração, porque tem uma menina de 13 anos lá em Antônio João, filha do pastor Eliseu, que ela teve um sonho. E nesse sonho estava acontecendo o que as escrituras dizem. E aí as pessoas estavam indo, e ela estava indo, e alguns familiares dela não estavam indo. E ela chorava muito, e ela perguntava: e meus familiares, e meus familiares? E estava acontecendo. Lá em Antônio João, uma menina de 13 anos, Priscila, filha da Rosângela, teve um sonho. E nesse sonho ela estava na escola, e aí as pessoas estavam indo, e a Priscila não estava. E aí a Priscila chorava muito, dizendo: Senhor, eu fui na igreja, Senhor, eu estava lá, eu também tenho que ir, Senhor. E ela: eu não te conheço, Deus falava para ela. Uma menina de 13 anos em Antônio João, uma menina de 13 anos em Campo Grande, que nem se conhece, nem sabe como são. Será que é coincidência? Ou será que Deus está nos chamando a atenção para algo? Naquela sexta-feira, naquela semana, a Priscila veio aqui e não parava de orar. Nunca vi a Priscila orar tanto. Em nome de Jesus, para quem não tem entendimento disso, não acredita, eu vou pedir para o meu Senhor revelar em sonho. Em nome de Jesus, que o Senhor te revele em sonho como que isso é sério. Um dia eu tive, irmãos, eu vi uma cena de eu indo para o inferno. Eu fiquei mal, eu fiquei assim: meu Deus, o que é isso? E Deus parece que me mostrando para falar: olha a seriedade que é isso, isso não é brincadeira. Como que você lida com a tua salvação? E aí, irmãos, nós podemos contemplar essa semana, nasceu Emanuel, dia 4, não importa, foi segunda-feira, nasceu Emanuel. Ele nasceu segunda-feira às 4 horas da manhã, mais ou menos, e aí a gente contempla a vida. Glória a Deus, nasceu Emanuel, tão esperado, promessa de Deus, e a gente fica todo feliz. E a gente contemplou a vida também, a vida eterna, na quarta-feira. Morreu o pai do Paulo, mais de 80 anos morreu. E por que eu falo que a gente contemplou a vida eterna? Porque desde 1995 o pai do Paulo é batizado, e pelo que o Paulo me contou do pai dele, aquele homem foi para o céu. Aquele homem dorme e ele vai para o céu no dia do juízo final. Então a gente se alegra porque ele morreu, mas ele não vai ter a segunda morte, porque ele vai ter a vida eterna. Então a gente pode contemplar a vida eterna na vida do pai do Paulo. Fica triste, né? Morreu e tal, mas por outro lado a gente contempla, porque ele morreu e um dia, em nome de Jesus, ele vai levantar e vai para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas coisas, irmãos, elas são espirituais, por isso que é difícil da gente ligar. Porque se a gente falar aqui sobre como que você faz para você mudar, tratar melhor sua esposa, e coisa que a gente ensina é bom, ou para você tratar melhor o seu marido, ou para você, e aí todo mundo já fica mais interessado, porque é o nosso dia a dia, sabe? Puxa, vai falar para o meu marido, agora o meu marido vai me tratar, vai me levar para o shopping, vai fazer alguma coisa, vai falar para minha esposa, agora vai mudar comigo. Então, automaticamente, vai acontecer alguma coisa natural com você e a gente desperta. Mas falar de céu e inferno
é espiritual. Parece que é tão longe, é tão distante, parece que nunca vai acontecer, parece que a gente não vai chegar a esse tempo na nossa vida. É verdade ou não é? É verdade ou não é? A gente dá relevância igual deveria para isso? A gente dá? Parece que está tão longe. Céu! Céu. Lembro que um dia um senhor na outra igreja falou céu, um senhor levantou e embora, falou, vem embora aqui falar de céu, que já vem com essas histórias de céu. Eu estou falando aqui para os que creem, porque se você crê, essa mensagem não serve. Eu estou falando aqui para aqueles que creem que de fato existe o céu e existe o inferno, para aqueles que creem que o Senhor Jesus veio para salvar. Eu estou falando para esses. E aí, meu irmão, como que a gente entende tudo isso? Como que a gente sabe se a gente vai para o céu ou não? Como que a gente entende qual é o caminho para ir para o céu? Primeiro, você ouve falar de Jesus. Então falam de Jesus para você. E aí a gente entende que Jesus estava no céu. Em 1 João diz que ele era Deus, estava com Deus, e tudo foi feito por ele e por meio dele. E aí então a gente acredita em Jesus. Alguém nos convida e a gente acredita em Jesus Cristo de Nazaré. E aí a gente vem e entrega a nossa vida para Jesus. E aí a gente fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu autorizo o Senhor a escrever o meu nome no livro da vida e venha morar através de mim, através do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E a gente faz essa oração, então, como disse o profeta, pastor Renato, um pouquinho antes aqui, então a partir daí o Espírito está pronto. O nosso espírito é mudado naquele momento ali, e vem o Espírito Santo de Deus, e o nosso espírito está pronto. E a carne é fraca, como diz o texto. O que está dizendo? Então você recebeu a salvação, você recebe a salvação, você aceita ela, você aceita aquilo. Então, a partir daquele momento, você está salvo. É isso. Pronto. Você não precisa fazer mais nada, você está salvo. É isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que naquele momento você recebe a salvação. Você faz a oração e recebe, então, a salvação. E aí começa uma nova caminhada na sua vida. Uma caminhada de não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E eu estou acrescentando essa oração, e eu estava lembrando aqui quando orava, quando um dia eu fui pregar na igreja católica, num culto ecumênico, na formatura de pedagogia, e eu lembro que o Espírito Santo me deu o Salmos 37, versículo 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E eu lembro que eu fiz o apelo lá, e eu lembro que eu fiz a oração assim, para as pessoas repetirem, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. E continuei fazendo aquela oração, porque eu estou entendendo, irmãos, também, que quando a gente diz, eu te aceito, mas a gente não fala, eu entrego a minha vida, é diferente. É diferente, porque eu te aceito, que nem um dia um ex-prefeito de Antônio João, que já é falecido e brincou muito com Deus, vários profetas chegaram até ele, e um dia eu disse para ele, poxa, minha tia me contou, você aceitou Jesus, né? Ele falou, mas também, rapaz, o jeito que o pastor fala daquele cara, quem que não aceita ele? Ele falou, eu aceitei mesmo, zombando. Porque aceitar Jesus é uma coisa boa, porque, Jesus é um cara legal, então quem que não vai aceitar ele? Zombando. Então, aceitar Jesus não é muito difícil. Agora, entregar a vida a Jesus é diferente. O sentido é os mesmos. Os dois Jesus vem. Os dois Jesus escreve o nome da vida. Mas entregar a vida a Jesus é dizer, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. É dizer não mais as minhas vontades, mas a vontade de Deus em minha vida. Entregar a vida de Jesus é dizer, agora é o Senhor quem governa, não sou eu mais. Agora é o Senhor quem comanda, não eu mais. Então, aquele que entrega a vida a Jesus, de fato, e não toma de volta, tudo depende de Jesus. Vai comprar um carro, vai lá e ora. Jesus, qual carro que eu compro? Você tem opção de escolha, irmão. Se quiser, você compra o que você quiser. Mas quando você depende de Jesus, até o carro você pergunta qual carro que você vai ter. Que casa que eu vou morar? Que casa que eu vou mudar? Jesus, me mostra a casa.
Jesus, é tudo Jesus, é tudo Jesus, é tudo Jesus, você não faz mais nada sem Ele, você não, nada, você vai dar um conselho, você vai conversar com a esposa, você vai fazer qualquer coisa. Espírito Santo, o que eu falo? Espírito Santo, o que eu falo? Espírito Santo, o que eu falo? É Jesus vivendo através de você. É diferente do que simplesmente aceitar a Jesus e levar a vida do jeito que você quer. Quem aceita simplesmente Jesus e leva a vida do jeito que quer, tem uma tendência muito grande de ir para o inferno. Quem aceita Jesus e leva a vida de qualquer jeito. E olha só, sabe o que significa o nome de Jesus, por exemplo? O Senhor salva. Não sabia disso. Hoje, pesquisando, que fui saber. O Senhor salva, o significado do nome de Jesus. E lá em Romanos 10, do 8 a 13, você não precisa abrir. Tá? Se você quiser só anotar para conferir depois, a gente até gosta. Mas diz assim, ó. Romanos 10, do 8 ao 13. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Muito bem, você recebeu a salvação. Você recebeu ela, você tem ela, você invocou o nome do Senhor Jesus, você aceitou Ele, você confessou com a boca. Por isso que a gente insiste para a pessoa, você precisa confessar, você precisa falar, eu te aceito, você precisa declarar. Você recebeu então a salvação. Olha só, 1 Timóteo 2, do 1 ao 5, o que diz? 1 Timóteo 2, do 1 ao 5. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que, olha só irmãos, para você ver como que as pessoas às vezes falam, esse Deus é um Deus terrível, um Deus que leva as pessoas para o inferno, mas olha só qual é a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e venham conhecer a todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer então que todos se salvem, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Só há um intermediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus. Então irmãos, eu quero dizer algo para você, porque talvez você já falou também até isso. Uma vez eu estava no banco e tinha uma colega que ela era cristã, e um rapaz da maçonaria chegou e disse assim, eu preciso levar minhas filhas para a igreja, alguma coisa para eles e tal. Aí essa irmã que é cristã falou assim, a gente tem que se apegar em alguma coisa. Aí o colega saiu, eu falei, você é cristã? Ela falou, eu sou. Por que Jesus morreu na cruz por você, você sabe? Jesus morreu por mim, não sei. Falei, então ele morreu para te salvar. Quando você diz que tudo leva a Deus, por que Jesus morreu na cruz então? Então irmãos, esse negócio de que tudo leva a Deus é uma mentira do diabo. Só há um intercessor, só está um intermediador entre Deus e os homens. Este chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Atos 4, versículo 12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dados pelos homens, pelo que devemos ser salvos. Por isso, irmãos, que você não deve se acovardar quando alguém dizer que tudo leva a Deus. Você tem que se posicionar se você quer a salvação das pessoas. Você tem que pegar e dizer, não, só dá um intermediador entre Deus e os homens. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. João 14, versículo 6 diz assim, Jesus dizendo, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que aconteceu hoje, não vamos entrar na questão da religião, e passaram lá em frente de casa, mãezinha querida, intercede por nós. Pode até crer, mas a Bíblia está dizendo para nós uma outra coisa. Vocês concordam comigo? A Bíblia está dizendo que só há um intermediador. Agora, aquela mulher que está sendo idolatrada, foi uma grande mulher, abençoada, mas ela mesma apontava para o filho e dizia: este é o Salvador. Ela mesma dizia isso. Então só há um intermediador entre Deus e o homem. O nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, Hebreus 12, versículo 14 diz assim, ó: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Sério, né? A santificação. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Irmão, santidade. Santidade. Eu vou dizer para vocês, irmãos, olha, esses dias eu fui orar aqui na terça-feira, tive o privilégio de vir orar aqui na terça-feira, e eu comecei a orar para Deus, falei: Deus, mostra para mim os meus defeitos, porque é tão difícil, meu Deus, a gente enxergar os nossos defeitos. Como é fácil a gente enxergar o defeito dos outros, mas quando é para nós, você olha, e você não enxerga. Eu comecei a orar: Deus, me mostra, Deus me mostra, Deus me mostra, Deus me mostra, eu quero ser santo, me limpa, me purifica, me limpa, Deus, me limpa disso, me limpa daquilo, me limpa, Senhor, me limpa. Quando eu saí dali, eu gritei com meu filho, fui estúpido, grosso com ele, com meu filho. O Espírito Santo me falou: isso é uma das coisas que você precisa melhorar. Hoje a minha esposa me pegou lá e me falou algumas coisas, e eu fui orar, o Espírito Santo falou: isso é outras duas coisas que você precisa melhorar. E eu falei para Deus: nem que doa, Deus, mas que eu receba aquilo que eu preciso melhorar. E me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer algumas coisas, me ajuda, Senhor. Irmãos, para a glória de Deus, mudou muito de terça para cá, mas é preciso reconhecer, é preciso chorar para Deus, é preciso pedir para Deus, é preciso confessar o pecado, é preciso, porque, irmãos, Deus nos conhece, Deus sabe, não adianta nada, a gente está aqui tudo bonitinho, não adianta nada os filhos fazer ar de bonitinho na frente dos pais, porque Deus conhece o mais profundo do coração, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece tudo que passa dentro, então não adianta nada estar aqui, tudo bonitinho, às vezes por fora, exteriormente está tudo bonito, exteriormente todo mundo acha que é bonito, mas por dentro, mas quando ninguém está vendo, é sujo. Como que nós somos quando ninguém nos vê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade, sem salvação. Sem santidade, sem salvação. Em Lucas 13, do 22 ao 30, olha só, irmão, já estamos encerrando. Lucas 13, do 22 ao 30, diz assim, ó. Lucas 13: e percorriam as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam. E ele respondeu: por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticam a
iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Irmãos, sabe para quem que ele está falando isso? É para as pessoas que estão dentro, que vão dizer: eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome, como teve o sonho a Priscila, e eu pedi autorização dela para contar, por isso que eu estou contando. Eu preguei, eu tive o teu nome, eu fui na igreja. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Para que ele está falando? Está falando para aquelas pessoas que aceitaram a salvação um dia e se perderam por causa que não oraram e não vigiaram, como diz o profeta. Eles receberam a salvação, eles aceitaram Jesus, eles receberam, mas se perderam no meio do caminho por causa da iniquidade. Está falando para esses. Está falando para esses que já receberam a salvação, por causa que ele está dizendo aqui no texto, por causa da iniquidade. E o que é iniquidade? Vem de iníquo, significa injusto, perverso, maldoso, e aí vai, e aí vai. Perverso, injusto, maldoso. Afastai de mim todos que praticai a iniquidade. Em Marcos 8,36 ele diz assim, e nós já estamos encerrando. Mateus 24,42 ele fala assim, vigiai e orai, pois não sabeis que hora há de vir o nosso. Mateus 24,42, depois você lê. Vigiai e orai, pois não sabeis que hora há de vir nosso Senhor. Irmãos, do que adianta você conseguir, irmão, tantas coisas terrenas, e o dia que você for, o teu lugar não for o céu? Marcos 8,36 diz assim, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Fala para mim, irmão, do que vale? Do que vale? Do que vale? O dia que você já viu algum caixão que tem lá para guardar tudo isso? Deus pode dar tudo isso? Pode. Mas, irmãos, que a salvação seja a tua prioridade. Que a salvação seja a tua prioridade, porque do que vale tudo isso? E em Mateus 24, versículo 13, diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, quem pode completar para mim? Mas aquele que perseverar até o fim, será? Então você recebe a salvação, você obedece e você persevera, para então você estar lá. Pô, pastor, mas é difícil, hein? Hoje o irmão estava conversando comigo. Mas o que a Bíblia diz? Que a porta para a perdição ela é? Mas para a vida eterna ela é? Por isso que eu amo Jesus, Ele não mente para nós. Mas como que a gente consegue para chegar lá? Quem que é o maior interessado em nos ajudar? Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o pastor Alan Cramo, ele disse assim, e o pastor Eliseu lá de Antônio João, ele falou assim, que Deus tire de mim tudo que for preciso, se for para mim perder a minha salvação. Lembra do pastor Alan Cramo? Que Deus tire tudo de mim, se tudo que Ele me der vai fazer eu perder a minha salvação. Irmãos, e às vezes a gente, aparentemente, está tudo bonitinho, por fora, exteriormente. A gente está tudo bonitinho, até de terno, de camisa, exteriormente. Só que por dentro, quando ninguém vê,
E interiormente, a gente está assim, ó. Interiormente, às vezes, estamos sujos. Interiormente, às vezes, estamos como um trapo de imundícia. Interiormente, quando ninguém está vendo, só que Deus está. Só que Deus está. Só que Deus está. E eu vou dizer para você, tem muitas coisas aqui, ó, que tive que chorar muito e pedir para Deus me limpar. Me limpar. Eu quero só dizer para você, irmão, não importa como você esteja, Jesus está aqui para te limpar, porque Ele quer te salvar. Ele quer que você vá morar no céu com Ele. Jesus morreu naquela cruz do Calvário e pagou um alto preço, porque Ele quer ter você no céu. Mas se você estiver sujo, você não vai entrar. Você não vai entrar. Então, irmãos, o que as pessoas pensam de você, o que elas acham de você, isso não importa. O importante é o que Deus pensa de você, o que Deus acha de você. As vestes. Não seja bonito exteriormente, mas seja limpo por dentro, aonde ninguém vê. Ajude sem que ninguém saiba que você ajude. Quando passar uma mulher, homens, você tira o olho mesmo. Você fala, eu tenho a minha e é ela que eu quero honrar, mesmo que ninguém veja. Porque o diabo vai falar, olha, porque ninguém está vendo, mas Deus está. Mulheres, sejam santas, puras, honrem os seus maridos. Adolescentes, careta é quem não aceita Jesus. Então, quando ninguém está vendo, quando os pais não estão vendo, quando os irmãos da igreja não estão vendo, sejam limpos, limpos. E eu vou dizer para vocês, meninas principalmente, qualquer homem digno que vai fazer você feliz, ele pode ficar até com um monte de menina, mas ele só vai valorizar aquela que é íntegra e aquela que é limpa. Qualquer homem, qualquer menino, se você for perguntar para ele um dia com quem você quer casar, ele vai falar, eu quero casar com a menina que é limpa, que vai me honrar. Então, sejam mesmo limpas. Não deixe que o mundo entre e diga para vocês o que é certo. Porque falaram para o meu filho que o bonito é ele andar exteriormente bonito, que as pessoas só vão olhar e perceber quem anda exteriormente bonito. Mas Deus olha para quem é lindo interiormente. Meu irmão, de tudo que eu mais quero para a sua vida, meu irmão, de todo o meu coração, eu vou dizer para você, eu quero que você seja salvo. De tudo que eu mais quero hoje, que eu mais desejo, eu vivia muito preocupado com o bem-estar das pessoas, e Deus está falando para mim, não se preocupe muito com o bem-estar delas, mas se preocupe com a salvação delas. Porque do que adianta viver nessa terra tão bem, mas ir para o inferno? Do que adianta? Eu não vou fazer um apelo, não sei se vou ainda ou não, mas eu quero que quando o ministério de louvor começar a louvar, você comece a falar com Deus. Você comece a falar para Deus te mostrar o que você precisa mudar. Você começa a falar para Deus para Ele te limpar. Você começa a falar para Deus que você também quer ser salvo. Que você comece então a falar para Deus. Porque, irmãos, vou dizer para vocês, foi muito alto o preço que Jesus pagou naquela cruz para a gente ir para o inferno. Foi muito alto o preço que Ele pagou naquela cruz para a gente ir para o inferno. Então hoje vai ser o momento agora, enquanto o ministério de louvor cantar uma canção, de você falar para Deus, de você orar para Deus, de você pedir para Deus te limpar, de você falar com Deus, de você confessar para Deus, de você abrir o seu coração para Deus. E em nome de Jesus, a partir de hoje você vai priorizar a sua salvação. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Quero que você feche seus olhos. Quero que você comece a olhar para dentro de você.
Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você. E talvez você tenha alguns desejos que você não conseguiu vencer ainda. E talvez você até já pediu para Deus e você não quer esses desejos. Mas eles vêm e você faz. Mas Ele vem e você faz. Talvez você quer ser santo, mas às vezes você não consegue. O profeta já disse aqui: orai e vigiai. E nesse momento é hora de você orar. Esse momento é hora de você orar, porque Jesus está aqui, Ele quer te limpar. A palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida agora. Que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida agora. Que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida agora. E que Ele vá te limpando. Limpa, Senhor Jesus. Limpa, Senhor Jesus, agora. Limpa esse irmão, essa irmã, Deus, que está confessando diante do Senhor, Pai amado, aquilo que ela tem feito constantemente e não consegue vencer. Limpa esse irmão, limpa essa irmã. Limpa, vem com o teu sangue e purifica. Limpa de todo e qualquer pecado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem agora com o teu poder. Vem agora com o teu poder nos limpando e fazendo limpos. Alvos como a neve, como nós cantamos muitas vezes. Cantamos alvos como a neve e estamos impuros, sujos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nesta noite. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque somos negligentes. Perdoa porque não vigiamos, não oramos. Perdoa-nos, Senhor. E nos limpa mesmo agora. Nos limpa, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Faz-nos, ó Deus. Nos liberta nesta noite. Liberta, Senhor, às vezes de pecados que andam anos juntos com este irmão. Andam anos junto com essa irmã. Vem com o teu poder agora e liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Deus. Nos limpa, nos limpa, nos limpa com o teu sangue. Nos purifica, Senhor. Porque, Senhor, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos estar junto com o Senhor. Nós queremos, Jesus Cristo. Nos santifica nesta noite. Muda a nossa história, Deus. Muda a história do pecador. Faz dele um santo. Muda a nossa história nesta noite pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu nome, Jesus.